Neste vídeo, nós vamos fazer um projeto muito útil e interessante. Interessante, sabe por quê? É uma ótima ideia de presente. Pode ser presente de casamento, presente de Dia das Mães, porque ele vai deixar o guarda-roupa muito mais bonito. É uma peça que vai proteger as roupas que estão no cabide. Nós vamos fazer uma capa de cabide. Então, o que você vai precisar? Em primeiro lugar, você vai precisar de uma Janome. Essa daqui que eu estou usando é uma Skyline. E depois de que você está com uma Janome nas mãos, a gente vai precisar do calcador de colocar viés. Nós vamos fazer essa peça com viés. Ela fica muito bem acabada, bonita e chique para o seu guarda-roupa ou de quem você vai presentear. Vou te ensinar truques e segredos do calcador de viés. Então, o material que a gente vai usar é bem simples. Você vai precisar do cabide como molde, para você saber o recorte. Os cabides, por incrível que pareça, parece que são todos iguais, mas não são, não. Essa curvatura aqui deles, em alguns é diferente, ou eles são mais retos, ou mais curvos. Então, você vai precisar do cabide que você vai fazer a capa para fazer o molde, tá? Então, eu já recortei aqui o tecido. Segundo o cabide, tá? Já recortei aqui, olha, no desenho do cabide. Então, eu vou te dar uma dica aqui logo na abertura deste vídeo. Você pode fazer essa capa forrada, dupla face, tecido dentro, tecido fora, você enjoou de uma estampa, você vira, você usa outra. Você pode fazer com uma manta acrílica, principalmente para casacos, roupas que você quer proteger, que não amassem muito. Mas a minha dica, por ter esses protetores de cabide no meu guarda-roupa, é o seguinte: quanto mais grosso for, é pior, porque essa capa aqui grossa, ela vai ocupar mais espaço no seu guarda-roupa. Então, se você quer fazer para todas as suas camisas, por exemplo, faz só um tecido. Então, aqui é só o tecido da frente e o tecido de trás, tá? Eu não vou forrar, não tem necessidade, essa parte vai ficar para dentro mesmo. E quando a gente forra, você já sabe, né? Aí vão ser 4 tecidos, o volume vai ser maior, fora a roupa que já está no seu cabide. Ocupa muito espaço. Então, vamos lá, vamos para a costura. Eu estou aqui com o calcador A, que é o de costura reta. Eu vou trocar este calcador e vou colocar o calcador para viés. Bom, para o nosso projeto, nós vamos precisar do tecido que nós vamos fazer a capa do cabide. Logicamente, na parte de cima aqui da capa, eu preciso deixar uma abertura, que é por onde vai passar a alça do cabide, que você vai pendurar no varão do seu guarda-roupa, certo? Então, nós vamos fazer um acabamento na parte de cima do projeto antes de colocar o viés. Então, antes de trocar o calcador pelo calcador de viés, eu preciso fazer isso, que é uma costura reta. Então, eu peguei um pedaço do mesmo tecido, dobrei ao meio e vou passar uma costura reta aqui, só para eu virar, para dar um acabamento interno ao meu projeto. A gente sempre começa uma costura dando retrocesso e quando termina também.
Fiz aqui o acabamento, que vai ficar virado pro lado de dentro aqui, olha. Tá? Então, não vai ficar parecendo o tecido cortado, o acabamento. Agora, a gente vai colocar o viés. Então, o viés é o seguinte. Aqui no calcador de viés, nós temos este funil, que é por onde passa o viés. E aqui no meio vai passar o tecido. Então, quando a gente for colocar o viés no calcador, vai a dica. Nós vamos cortar chanfrado, que é para entrar com maior facilidade no calcador, tá? Então, você dobra. E você coloca aqui. Certo? Aqui no túnel. E nessa parte aqui do meio vai o tecido. Então, quando você coloca, o chanfrado é justamente para isso, ó. Para a pontinha sair aqui por baixo e para você já poder puxar o seu viés. Deixa sempre um rabinho sobrando. Então, você nunca corta certinho o viés. Corta sempre com um rabinho a mais. Aqui nós vamos tirar esse calcador. E esta linha que desce da agulha vai entrar aqui, ó, nesta abertura. Tá? Ela tá passando aqui, ó, nessa abertura que ela entra. Você coloca pra trás. E a gente encaixa o calcador aqui. Prontinho. Então, agora eu vou pegar as duas partes que eu já costurei aqui o acabamento e vou encontrar uma com a outra para eu poder colocar o viés. Depois vai ter uma surpresinha. Ah, é um charminho que eu vou te ensinar a fazer para fazer o arremate do viés. Então, eu venho aqui, encontro as duas partes e vou colocar um prendedor para segurar no lugar certinho, tá? E aqui também. Pra ficar certinho, não sair do lugar, vou pôr um aqui no meio, tá? Então, essa parte aqui, eu sei que eu não vou fazer uma costura. É aquela parte que a gente já falou, né? É onde vai passar o cabide pra você poder pendurar. Então, o viés vai começar aqui e terminar aqui embaixo. Então, vou arrumar agora o tecido com tecido, porque nós vamos costurar pelo lado de fora. É um viés aparente. Vou colocar um alfinete, só para ter certeza que o tecido tá no lugar.
Prontinho. Então, a gente vai começar daqui e vai descer. Vai fazer esta curvinha. A curva, você não precisa ter medo. É só você ir costurando devagar, acertando o tecido bem aqui, no meio do funil. E sem problemas, tá? O viés, ele é cortado na diagonal da trama de um tecido. Então, ele tem como ir fazendo formato redondo, tá? Vai fazendo formato redondo. Então, não tem perigo. Vamos lá? Vou começar a costura daqui. Então, eu encaixo o tecido aqui no túnel. Tanto faz se você quer começar a costura por aqui ou por aqui embaixo. Nessa parte de cima, depois eu vou dar um arremate. E na parte de baixo, eu vou cortar o tecido. Então, aonde você sentir mais segurança, é onde você pode começar. Mas sempre você vai ter que fazer um arremate no início e no fim do viés. Eu, algumas vezes, vou ter que colocar a mão na frente, mas sempre que possível eu vou tirar, tá bom? Se desencaixar, separa, encaixa, começa de novo. Você costura sempre o viés um pouquinho a mais que o tecido, que é para você poder cortar e ainda tá costurado até o final. Como eu tô fazendo a costura numa skyline, eu tenho uma tesourinha que corta automático. Eu venho aqui e corto o excesso. Então, é esse detalhe aqui, olha. Eu costurei até o final e cortei. Então, ainda está costurado. Agora, nós vamos colocar do outro lado. Eu vou acertar o tecido e colocar os alfinetes. Esse projeto é tão útil, tão prático de fazer, você usando o calcador de viés, que eu tenho certeza que quando você fizer um, você vai fazer para todos os cabides do seu guarda-roupa. Porque isso daqui embeleza e organiza o guarda-roupa de uma forma surpreendente. E se você abrir o seu guarda-roupa na frente de uma amiga, prepare-se para aquela encomenda enorme, porque fica muito bacana.
Uma sugestão que eu vou dar. No meu guarda-roupa eu fiz várias estampas. Você não precisa fazer sempre a mesma estampa. Bom, essa daqui é maravilhosa, né? Eu adorei esse tecido. Mas você pode fazer várias estampas. Fica bonito. Não fique preocupado que vai ficar muita, digamos assim, palhaçada. Não, não vai ficar. Vai ficar bem bacana. Agora, a segunda parte. Então, o que eu preciso fazer aqui? Relembrando, vou cortar chanfrado. Vou dobrar um pouquinho, colocar aqui no funil do meu calcador. Quando o calcador já está na máquina e você quer colocar o viés, às vezes ele enrosca no caminho e ele não vai certinho. Então, aí você precisa de um auxílio de que nem esse descosturador, né? Ou se não um alfinete, um agulhão. Ou se ele estiver dando muito trabalho para você, você tira, coloca e depois você coloca o calcador de novo. Ó, é só você conseguir enganchar aqui nele e dar uma puxadinha. Deixa aquele rabinho sobrando que eu falei. Venho aqui no lugar que eu marquei. Isso, tá no funil certinho. Encaixei meu tecido, desço o calcador e vamos lá fazer o outro lado. Prontinho, ó, costura um pouquinho a mais, que é pra você poder cortar aqui. Ai, que lindo! Bom, nem acabei, eu já tô amando esse projeto. Então, agora a gente vai fazer o seguinte, né? Então, eu já fiz aqui em cima, depois é surpresa, tá? Vou deixar pro final que eu vou fazer. Então, já fiz um lado, já fiz aqui o outro lado também. Olha que bacana, que perfeição quando você coloca viés redondo. É justamente o nome dele, foi cortado em viés, foi na diagonal do tecido. Então, a trama faz essa curva perfeita. Porque você sabe, né? Você pode fazer viés em casa ou comprar esse pronto de armarinho. Você compra por metro ou você compra o rolo. Quando você for fazer em casa, você tem que cortar o seu tecido assim, na diagonal. Nunca reto, tá? Por causa da trama. E você consegue fazer também. Fica bom também, fica ótimo. E se você fizer o seu
viés em casa. Que calcador que você tem que usar? Ah, o que você respondeu? Calcador de viés? Isso mesmo, calcador de viés. Pode ser o viés que você comprou pronto ou o viés que você faz em casa. Sempre calcador de viés. Então, o que tá faltando aqui, né? Esse arremate aqui do final. Uma costura tubular. Então, eu vou abrir e vou fazer uma costura tubular, tipo uma barra de calça, né? E quando a gente quer fazer uma costura tubular, o que as máquinas da Janome têm, que a gente consegue fazer costura tubular? Tem braço livre. Então, eu vou tirar essa mesa aqui extensora. Olha só. Braço livre para eu fazer uma costura tubular. O que é? É uma costura, como eu falei, como barra de calça, ó. É uma costura redonda que eu vou ficar passando, que não daria para fazer numa mesa extensora com a mesma facilidade que eu vou fazer com esse braço livre. Então, agora, vamos finalizar o nosso trabalho. Vou cortar aqui pontinha chanfrada e vou colocar de novo no meu calcador de viés. Passo ele aqui por baixo, aquela sobrinha básica. E agora eu vou encaixar o tecido. Então, agora eu vou fazer toda a volta de baixo do meu projeto. Protetor para cabides, para sua roupa não sujar, principalmente no ombro, aquela roupa que você usa pouco, fica muito tempo dentro do guarda-roupa, ou se você quer fazer aquele charme e deixar seu guarda-roupa lindo mesmo. Então, a gente pode abaixar a agulha, para não ter perigo dessa linha fugir, e vamos lá. Parei para mostrar uma coisa. Estamos chegando ao final. Como é que a gente faz esse arremate aqui? Então, eu venho aqui onde eu comecei a colocar, com uma tesourinha pequena, eu venho e corto de lado. O famoso chanfrado, ó. Eu deixo um cortezinho aqui de lado, tiro todo esse excesso. E agora, eu sei que se eu vier até aqui, também eu vou cobrir. Então, o segredo é, já corta o viés e costura até o final. Ele vai ficar por cima desse.
Pronto, você sentiu que já passou. Você pode dar um retrocesso para não desmanchar a sua costura. Tesourinha. E pronto. Ah, agora tá faltando o segredo aqui em cima, né? O segredo é o seguinte, essa parte nós vamos deixar aberta, mas a gente tem que dar um arremate aqui onde começou. Então, eu vou vir com a tesourinha, vou tirar esse excesso aqui, e venho com a tesoura e vou tirar esse excesso também. Sem cortar o tecido, tá? Só tirando o excesso. Aqui, nós vamos personalizar a nossa peça. Então, o que que a gente fez? Aqui por dentro, olha, já tá arrematadinho pra gente poder passar o cabide. E a gente tem que personalizar a peça agora, fazer um acabamento aqui. E a minha sugestão pode ser um botão de madrepérola maravilhoso como esse, que eu acho que super combina com a minha peça. Você pode comprar, sabe aqueles lacinhos que vendem prontos em armarinhos? Você pode comprar um daqueles lacinhos também e colocar um lacinho de cada lado. Uma peça que eu gosto também de acabamento e que fica muito bonito é o tassel. Sabe aquela franjinha? Fica lindo se você pendurar a franjinha. Então, essa é a parte de você personalizar a sua peça. Cada um vai ter uma ideia, uma criatividade diferente para personalizar esse acabamento. Olha só que peça linda! Gostou do detalhe? Aqui agora é só eu costurar o botão. Mas sabe, se você não quiser colocar botão também, você pode fazer um pontinho decorativo. Nossa, vai começar agora a viajar as ideias. Ou você pode fazer um pontinho à mão, é tassel, é botão, é lacinho. Nossa, é tanta coisa que existe para você fazer acabamento para ficar bem bonitinho. Pô, é que eu gosto de personalizar bem as peças. Caso você não queira, olha, você pode deixar assim também, não tem problema nenhum. Você não precisa colocar o detalhe, você pode deixar acabado assim no branquinho, porque tá com o arremate aqui pra dentro. Mas eu ainda sou daquelas que gosta de dar uma empetecada no negócio e personalizar. Eu adoro o botão madrepérola, acho que fica bem bonito. Olha que peça fácil de fazer, como fica perfeito quando você coloca com um aplicador de viés essa parte redonda. Olha que lindo. Bom, você sabe, né? Quer fazer uma peça linda, personalizada, você só precisa ter uma Janome e calcador de viés. Boas costuras. Tô contando com a sua criatividade, hein? Que você vai fazer peças lindas e originais com esse calcador usando um viés. Tchau, tchau!